É hoje que você vai aprender a fazer esse pão aqui. Pão rústico de fermentação natural. Se faz tempo que você está sofrendo para ter um pão de fermentação natural que nem esse daqui, fica aqui esse vídeo para você. Tudo super explicadinho, sem complicação. Oi, eu sou Tuti Souza, padeira artesanal e apaixonada por fermentação natural. Se você quer saber mais sobre esse universo, é só se inscrever aqui no canal porque tem muito pão incrível chegando por aqui. O ponto de partida para você ter o pão perfeito feito aí na sua casa é um fermento natural saudável. O ideal é que esse fermento natural esteja com bastante bolha, com bastante atividade, com um cheirinho agradável. E para você saber se o seu fermento está saudável ou não, é só observar depois que você alimenta. O ideal é que ele chegue no pico de atividade, no volume máximo, entre 4 e 6 horas. Se está friozinho, deixa em algum lugar aquecido. Se está fresquinho, não tem problema, pode deixar onde você está acostumado mesmo. Inclusive, se você quer saber absolutamente tudo sobre o fermento natural, é só você olhar aqui na legenda que tem mais conteúdo para você. Talvez já tenha acontecido de você fazer uma receita seguindo um passo a passo de alguém e quando você foi fazer na sua casa, deu tudo errado. Tô certa? Acho que todo mundo já passou por isso. Será que a pessoa que passou a receita passou errado? Não. Quando a gente faz pão de fermentação natural em casa, a quantidade de proteína que tem na sua farinha conta. Normalmente, quanto mais proteína, melhor. Isso não significa que você não consegue fazer pão em casa com a farinha que você tem acesso, mas significa que você vai ter que tomar alguns cuidados, ter algumas cautelas para fazer esse pão em casa. E uma delas é a quantidade de água, é a hidratação da sua farinha. Eu sempre recomendo que você comece com 60% de hidratação. Esse valor de 60% é em cima do valor total de farinha que a gente vai usar na receita. Depois da gente colocar esse 60% de água, aí sim você consegue observar a textura da massa e se for necessário, a gente vai colocando mais água até chegar numa textura legal. Se 60% já deu certo, é só continuar assim mesmo. Assim que você alimentar teu fermento natural, prepara a autólise. A autólise nada mais é que uma mistura de água e farinha que vai começar a fazer as ligações ali necessárias para formar o glúten. Isso tudo com descanso, sem ter a necessidade de sova ou algo do tipo. Apesar de não ser obrigatório você fazer essa autólise logo depois que alimenta o fermento, eu gosto de fazer mais para eu não correr o risco de esquecer. Mas se por acaso você só alimentar teu fermento e for fazer autólise depois, eu recomendo que você deixe esse descanso da autólise no mínimo durante 1 hora, antes de colocar o fermento natural. E aqui nessa minha massa eu comecei com 60% de hidratação. Apesar de eu já conhecer minha farinha, o ideal é que você faça assim em casa até você conhecer a sua também. Então você começa com 60% de hidratação e conforme você sente a necessidade, você vai colocando água aos poucos. E esse é o problema número 1 quando a gente segue receita de outras pessoas. Normalmente a gente já segue ali à risca todos os ingredientes e se sua farinha não aguenta aquela quantidade de água, vai dar ruim lá na frente. Então, ao fazer a autólise, busca uma aparência parecida com essa da massa do vídeo. Ela fica pegajosa, mas ela não fica muito aguada. Fermento chegou no pico de atividade, agora é hora da gente adicionar a ele a massa. O fermento, ele é o astro principal do nosso pão, então você tem que garantir que ele esteja saudável. Esse aqui é um aspecto de um fermento super saudável e que está no pico de atividade, pronto para ir para a massa. Essa massa aqui ficou em torno de 4 horas em autólise. Olha só como ela já está elástica, ela não está rasgando fácil e a gente até já consegue um desenvolvimento legal do glúten. E aqui eu coloquei 30% de fermento, lembrando que todos os ingredientes, com todas as proporções e mais detalhes dessa receita e do processo estão aqui na legenda desse vídeo, tá bom? E nessa etapa não tem segredo nenhum, é só você ir agregando aos poucos o fermento à massa. Eu gosto de agregar sempre com delicadeza, sem rasgar a massa. E olha que textura bonita que tá essa massa. Eu gosto de deixar depois tudo organizadinho aqui no meio do pote e a gente aguarda 30 minutinhos. 30 minutos de descanso, vamos adicionar o sal. Para adicionar o sal, é uma etapa muito parecida com a que a gente acabou de fazer, de colocar o fermento natural. Antes, olha só como essa massa tá bonita.
E só uma observação, todas essas etapas que eu fiz aqui até agora, você pode sim usar batedeira se você preferir aí na sua casa. Para agregar o sal na mão, eu gosto de espalhar ele por cima da massa e aí eu vou fazendo esses movimentos parecidos com um movimento de dobras. E é normal que a massa fique um pouco esquisita quando a gente adiciona o sal. Ela solta como se fossem umas pelinhas, umas películas assim. Faz parte do processo, é só continuar misturando que no fim dá tudo certo. Se você está misturando essa massa na batedeira, em menos de 5 minutos ela já está bem misturada. Se por acaso você está fazendo na mão, é só ir mexendo até ficar uma massa uniforme e você deixa de sentir os grãozinhos de sal na sua mão. Nesse ponto aqui, você pode optar por sovar sua massa ou não. Se você não quiser sovar, é só seguir para o próximo passo, que é de dobras. Eu, particularmente, prefiro um resultado com sova, então eu vou levar essa massa para a batedeira e deixá-la sovando durante uns 10, 15 minutos, até que o glúten esteja bem desenvolvido e a massa fica lisinha e brilhante. Uma orientação importante que eu gosto de dar é, se você está fazendo esse pão num clima fresquinho, não se preocupa muito não. Já se tá calor por aí, é importante que você faça autólise e os descansos que a gente fez até agora na geladeira. Assim a massa entra geladinha para a solva e a gente não corre o risco dessa massa superaquecer, já que o uso da batedeira acaba aumentando a temperatura da massa. Tô usando uma luvinha aqui porque eu tô com a mão machucada, mas foca nessa massa. Esse é o resultado que a gente espera após a solva. Independente se você optou por fazer a solva ou não, chegou a hora das dobras. Além das dobras servirem para a gente continuar trabalhando esse glúten, ela vai estruturar ele, organizar a rede e ela vai distribuir temperatura ali na massa. Assim a massa fermenta por igual. Nessa primeira sequência de dobra, a gente pega todas as extremidades da massa e puxa ela para o meio. É só essa sequência que a gente vai fazer desse jeito. Depois coloca como se fossem as emendas para baixo e agora a gente tampa e deixa essa massa descansando por 30 minutos. 30 minutos depois, a gente vai para a segunda sequência de dobras. Eu esqueci de comentar, mas sempre que você for manusear a massa, esteja com as mãos molhadas. Fica muito mais fácil e ela não gruda muito. Esse tipo de dobra se chama bobina. Ela é bem fácil de fazer. A gente vai levantando as bordas dessa massa e a gente deixa que essas próprias beiradas, essa extremidade da massa, se dobre para baixo dela. No fim, eu sempre gosto de dar uma organizadinha para garantir que tá bonitinha ali a massa. A gente cobre e deixa ela descansar por mais 30 minutinhos. 30 minutos depois, a gente vai para a terceira sequência de dobras. Essa sequência de dobras é uma repetição da última que a gente acabou de fazer, a dobra bobina. E agora eu quero que você repare nas características dessa massa. Ela tá lisinha, brilhante, já tem umas bolinhas que são sinais da fermentação. E assim que a gente termina de fazer as dobras, ela fica nessa posição que a gente deixa ela. Isso é um ótimo sinal que você trabalhou bem sua massa e esse glúten está bem desenvolvido e estruturado. Agora, gente, acabou a sequência de dobras e essa massa vai fermentar quietinha aqui no canto. Pessoalmente, eu não gosto muito de indicar tempo, porque a temperatura externa, a temperatura da massa, a quantidade de água que você colocou, a farinha que você está usando, a atividade do seu fermento vai interferir diretamente no tempo que essa massa fermenta. Se você tem alguma dificuldade com o tempo de fermentação, fotografa a sua massa, fotografa de cima, fotografa de lado, observa bem essa massa e aí você vai acompanhando esse crescimento dela. Como eu falo, o segredo sempre está em observar a sua massa. Essa aqui é a nossa massa logo após as dobras. E agora a gente vai aguardar entre 1h30 e 3 horas até que essa massa cresça em torno de 30 a 50%. Essa massa aqui já cresceu e a gente consegue notar o ganho de volume e as bolhas por debaixo da tigela. Fica fácil até de observar quando a gente sacode a massa que ela tem um certo gingado. Agora é hora da modelagem. A gente vai modelar essa massa, colocar ela no cesto de fermentação e levar ela para a geladeira para finalizar essa fermentação a frio antes de assar. Começa polvilhando um pouco de farinha por cima da sua massa. E sim, é um pouco de farinha. Se você acabar colocando muito sem querer, você vai ter que tirar, senão essa farinha vai te atrapalhar depois. Descola as laterais dessa massa e a gente vira em cima da nossa bancada. Outro sinal para você saber se o pão vai dar certo é que quando essa massa cai, a nossa tigela fica praticamente limpa. E eu acho a coisa mais linda essa massa, que ela me lembra a superfície da Lua, você concorda comigo?
E aí, sempre com delicadeza durante a modelagem, a gente abre essa massa para ela ficar um pouquinho mais esparramada. Então a gente dobra um lado, garante que esse lado cola na sua massa. Massa coladinha. Aqui, se você notar que esse lado da massa tá com excesso de farinha, dá uma passadinha de mão ali para tirar, tá bom? Aí a gente repete o mesmo processo do outro lado. O que eu estou buscando é que essa massa fique numa forma retangular. E durante esse manuseio, a gente consegue notar que a massa tá volumosa, então é um sinal que a fermentação ocorreu direitinho. E aqui a gente vem enrolando a massa e é com delicadeza, tá bom? Você vem enrolando com a ajuda do seu dedão, os outros dedos eu só deixo eles de apoio ali. Agora uma dica, se você está fazendo essa etapa e está notando que a sua massa ou está esparramando demais, ou então ela está rasgando, das duas uma. Ou essa massa passou do ponto de fermentação e acabou fermentando demais, ou então você exagerou um pouquinho na quantidade de água. Voltando para a modelagem, assim que a gente faz o rolinho com a massa, células laterais. E aí vai chegar a hora de levar essa massa para o nosso cestinho de fermentação. Pessoalmente, eu gosto de usar o cestinho de fermentação com essas touquinhas descartáveis. Mesmo assim, eu polvilho um pouquinho de farinha para garantir que essa massa não vai grudar. Depois, com a mão com um pouquinho de farinha, a gente transfere a nossa massa já modelada para dentro do cestinho de fermentação. E não esquece de virar sua massa de ponta cabeça, porque a gente quer garantir que aquela parte toda bonitona que a gente arrumou por fora fique na parte externa do nosso pão. Depois é só vir costurando, selando essa massa por baixo para ela ficar bem tensionada e ter um salto de forno legal durante o assamento. Massa modelada e pode polvilhar farinha por baixo do nosso pão. Dessa vez não precisa ter muito medo não, tá bom? E agora você vai cobrir sua massa, ou então colocar ela dentro de um saquinho plástico, levar para a geladeira e aguardar entre 12 a 14 horas até que essa massa mature, até o fim da segunda fermentação. Finalmente chegou a hora de assar o nosso pão. Você pode usar panela de ferro, que nem essa daqui. Eu confesso que é o que eu mais uso. Ou se você está começando e você ainda não tem panela de ferro, uma boa alternativa é usar esses saquinhos de poliéster. Eles são facilmente encontrados em mercado, em casa de embalagem, são bem em conta também. E se você não é tão a favor de usar esse tipo de material, fica tranquilo que essa dica é só para quem precisa e esses saquinhos são recicláveis, tá bom? E aí assim que eu preparo meu pão, eu coloco ele dentro daquele saquinho e coloco ele em cima dessa frigideira aqui. Eu gosto dessa frigideira porque ela tem um fundinho mais grosso, ela já é velhinha e eu uso só para isso. Mas você pode usar qualquer tipo de assadeira, inclusive aquelas simplesinhas de alumínio, tá? Antes de começar a riscar o seu pão, eu recomendo que você deixe seu forno pré-aquecendo durante pelo menos 30 minutos. Se você tem um termômetro de forno, melhor ainda. O ideal, principalmente se você usa panela de ferro, é que a temperatura esteja em torno de 230 graus. Se seu forno não chega nessa temperatura, e eu recomendo que você meça com o termômetro mesmo, não confia muito naquele medidor do forno, a temperatura de 210 graus já é aceitável. Se por acaso você vai usar o saquinho de poliéster para assar o seu pão, eu recomendo que você leia as instruções de uso do fabricante e siga elas. Para riscar seu pão, polvilhe uma camada fina de farinha e aí, com o auxílio de um palitinho de dente, você pode marcar onde você quer que seja a pestana, o desenho que você deseja fazer, se deseja fazer, né? Nada é obrigatório aqui. E aí, com uma lâmina de barbear, cuidado, pelo amor de Deus, porque isso aqui é super afiado, você vai fazendo os desenhos que você deseja. Para desenhos mais delicados, usa uma profundidade bem superficial. Não marca muito esse pão, não aprofunda essa mão, não. E aqui eu tô fazendo aqueles básicos triguinhos, né, que todo mundo faz, eu acho super fofos e dão um charme especial em qualquer pão rústico. Eu recomendo que você use sempre uma lâmina afiada. Quando você notar que essa lâmina tá começando a agarrar no seu pão, tá na hora de trocar. Isso vai facilitar o seu trabalho e o corte nesse pão. Já para fazer o corte de crescimento do pão, onde você quer que saia a pestana, você pode já aprofundar bem essa lâmina. Em seguida, com a parte da lâmina que não corta, eu venho passando assim pela massa, meio que descolando essa aba.
Até porque eu tenho meu ego pessoal e eu quero garantir que vai ser uma pestana bem bonitona. Esse papel que eu transferi a massa crua para fazer o corte não é papel manteiga. Não usa papel manteiga, senão vai grudar o seu pão. Esse é um papel antiaderente, ele é super fácil de encontrar no mercado mesmo. E agora chegou a hora de levar essa lindeza para dentro do forno. E foi aqui que quase tudo foi por água abaixo. Eu deixei meu forno pré-aquecendo, mas se você notar nesse trecho do vídeo, olha a temperatura caindo. O meu forno desligou, ele tá com problema e eu não notei. Sorte que eu consegui resolver esse problema a tempo e o pão foi salvo. Então assa esse pão com o auxílio do saquinho ou a panela fechada durante uns 30 minutinhos e muito cuidado com esse vapor, viu? Pelo amor de Deus. E então é só voltar para o forno, finalizar o assamento durante uns 15 minutinhos mais ou menos até que ele fique douradinho e tira essa belezura para ele esfriar durante uns 30 a 45 minutinhos. Eu sei que parece muito tempo, mas não briga comigo. É que nesse período o pão ainda está finalizando o processo de assamento, então aguarda um pouquinho que vai valer a pena. Eu te garanto que depois desse tempo a manteiga ainda vai derreter quando você passar no seu pãozinho. Agora é só seguir esse passo a passo que eu fiz com muito amor, super explicadinho, para você fazer o seu pão rústico de fermentação natural aí na sua casa. Até o próximo vídeo!